Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 até o versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Está correto aí? Amém. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Digam graças a Deus. Querido Deus e amado Pai, apresentamos neste momento, Senhor, este momento para ouvir a Tua palavra e pedimos, Senhor, para que essas escrituras que nós abrimos, que Tu agora possas abrir, Senhor, o significado e dando a nós o entendimento da Tua palavra. Que Tu venha estar conosco neste momento, através da Tua palavra, revelando-a para nós, e para que essa palavra possa, como uma água, nos limpar. Limpar nossas vidas, limpar nossas mentes, limpar nossas casas. Senhor, precisamos de uma limpeza esta noite. Limpa nossas mentes, limpe nossos corações. Estamos aqui rendendo nossas vidas a Ti, Senhor. Queremos que esse ministério da reconciliação seja uma verdade em nossas vidas. Não apenas para nossas vidas, mas para nossas famílias. Nós encomendamos a Ti nossas vidas, nossas famílias, nossos lares, nossos filhos. Tudo é Teu, tudo Te pertence. Que isto possa ser uma verdade, Pai. Que Tu possas produzir um avivamento aqui entre nós neste lugar, através da Tua palavra, dando a nós o discernimento para aquilo que Tu pretende fazer em nossas vidas, para aquilo que Tu deseja que nós compreendamos do que está acontecendo nos dias de hoje. Porque é a Tua palavra que nos ensina, e é esta mensagem que nos orienta a como conduzir nossas vidas. Então, Senhor, fala com cada um de nós aqui, Pai. Na esperança que Tu nos ouve, nós pedimos essas coisas e Te agradecemos no nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Aleluia. Aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ou seja, passa a fazer parte de uma nova criação. Deus criou o mundo em 6 dias, que foi essa criação original, mas o irmão Branham dizia que uma outra obra-prima Deus ainda estava para realizar, que somos nós, uma nova criação de Deus. E Ele fez esta criação, essa nova criação, com o intuito de que nós pudéssemos então nos reconciliar com Ele, porque nós estávamos perdidos, nós estávamos desgarrados como ovelhas perdidas. Então aqui quando Paulo disse que nós somos novas criaturas, como que você se torna uma nova criatura? Através do sangue do Cordeiro. Através do sangue do Cordeiro, Ele circuncida o teu coração. Ele circuncida a tua mente, para que você possa ser uma nova criatura. Uma nova criatura, o que é? É alguém que não pensa mais da maneira como talvez lhe foi ensinado pelos seus pais a pensar, ou por seus colegas, por seus amigos, por seus companheiros, porque nós somos muitas vezes influenciados. Querendo ou não, direto ou indiretamente, nós somos muitas vezes influenciados por nossos lares, por nossos vizinhos, por nossos parentes, por nossos companheiros de trabalho, por companheiros de igreja. E muitas vezes essas companhias, mamãe disse, às vezes, ao invés de nos auxiliar, dependendo da companhia, nos prejudica. Então, quando Paulo aqui diz que temos que em Cristo nos tornar novas criaturas, é porque realmente nós temos que zerar nossas vidas e começar tudo de novo. Fazer o velho eu morrer para o novo eu interior possa renascer em Cristo. Então, o que Paulo aqui está dizendo é que nós, uma vez circuncidados nossos corações, uma vez provando essa experiência que Deus quer que a sua igreja tenha por ser uma nova criação sua, ele diz, nós nos tornamos embaixadores de Cristo. Como a escritura de Jeremias que lemos domingo passado, ele diz, se você se render a mim, se você se arrepender e buscar a minha face, você será a minha boca.
Eu vou falar e eu vou viver através de ti. Glória a Deus. Então, o que Deus ali está prometendo, na verdade, para a sua igreja, para os seus filhos, é um avivamento. Porque para você ser uma nova criatura, quer dizer então que você vai passar por uma nova experiência de vida que até então você não teve. É um avivamento. Mas o que é esse avivamento, irmão Diógenes? É sair por aí cuspindo fogo do Espírito Santo para tudo lá? Não é exatamente isso. Avivamento é simplesmente você ser realmente transformado. Transformado de mente. A palavra diz, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui Paulo está dizendo, Deus nos tem dado através da sua palavra uma reconciliação. Deus nos reconciliou consigo mesmo através do seu Filho, no qual ele se encarnou. Então este ministério da reconciliação é que nos permite estarmos vivendo uma novidade de vida. Então aqui Paulo está dizendo que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, que você realmente reconheça o teu chamado e que você viva conforme este chamado, esta vocação que Deus te deu. Amém. Porque todos nós que somos filhos de Deus, Deus tem um plano para cada um. Deus não colocou você no local onde você nasceu, no local onde você está morando agora por acaso. Em cada um dos lugares onde os seus filhos estão, Deus o colocou ali para um propósito. Amém? E se for da vontade de Deus que você sai e vai para outro lugar, é Ele mesmo que vai te mostrar. Amém. Mas tudo que você fizer é pela direção, pela guia do Espírito Santo. Então, quando você é uma nova criatura, você se deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Amém. Você se deixa ser conduzido por Deus. Você agora não é mais conduzido por si mesmo, pela sua própria vontade. Agora você é conduzido pelo Senhor e pela sua palavra. Amém? Amém? Então veja, esse foi o propósito de Deus quando Ele trouxe a sua palavra através do seu ministério, através dos apóstolos, de trazer a nós esse entendimento de que nós estamos aqui, não estamos aqui a esmos, Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós temos tratado nos últimos cultos que temos ministrado de que Deus está trabalhando com a sua igreja nesse tempo do fim para preparar para o seu arrebatamento que está iminente. Nós vimos esse plano de Deus que tratamos no culto passado, onde Deus tem ordenado mensageiros em cada era da igreja para levar uma mensagem para cada era, para cada período. Lombana nos explicou que quando o mensageiro vinha com uma palavra, era uma medida de fé para aquela era, para aquele período específico da história da igreja. E o Lombana disse que sempre quando isso acontecia, um avivamento acontecia com isto. E que depois, quando esse mensageiro era recolhido, era levado, o Lombana disse que acontecia o que com esse avivamento? Ele morria. Por que ele morria? Porque os seguidores da mensagem nem sempre, às vezes, seguiam exatamente aquilo que foi entregue. Alguns usavam esta mensagem para criar um sistema para si, um reino próprio, um grupo próprio para si, para chamar a atenção das pessoas não para Cristo, mas para si mesmo. Homens têm se levantado em todas as eras para fazer uso de uma mensagem que foi entregue para criar um reino para si. E o Lombana diz que quando isso acontecia, aquele avivamento que havia ali morria. Uma morte espiritual caía sobre todos aqueles que organizavam aquilo. Porque ao organizar, uma banda explicava, eles na verdade estavam substituindo aquela mensagem por seus próprios critérios, por seus próprios pensamentos, por suas próprias teologias, criavam uma nova mensagem na verdade. E era morte. Isso, morte na panela. Então, quando isso acontecia, havia morte espiritual sobre todo aquele grupo. Então era a ocasião que a coluna de fogo saía e ia ungir um outro grupo, trazendo a este outro grupo um outro mensageiro com uma outra mensagem para aquele povo que não havia se organizado, que não havia aceitado a hibridação daquela mensagem. E uma banda disse que depois de um tempo acontecia tudo igual. Após a partida daquele mensageiro, a mensagem era novamente ali organizada por aqueles seguidores daquele mensageiro. E então o que acontecia? Morte espiritual, uma praga, que era a morte espiritual, vinha sobre aquele grupo, vinha sobre essa igreja, letargia espiritual vinha sobre eles. O Lombana explicou, nós tratamos isso no culto passado. E isso foi até essa última era em que estamos vivendo. Né? Nós estamos vivendo nessa última era, sétima era da igreja, onde Deus nos enviou um mensageiro, com uma mensagem para esse tempo do fim. Uma mensagem que uniu todas as pontas soltas.
Tudo aquilo que estava ainda difícil de compreender, que estava insondável, aquilo que nas outras eras não ficou muito bem claro, era nesta era que Deus usaria este mensageiro com o mesmo ministério do Filho do Homem para dar a nós o entendimento correto das Escrituras. Ele iria consumir, não é isto? Todos os mistérios de Deus. Todos eles estariam ali completados, concluídos, finalizados. Este ministério viria para fazer isso. E no culto passado, mencionei para você, eu não li a sermão, mas apenas mencionei. Há uma mensagem, eu vou ler agora a mensagem, domingo passado eu não li, onde alguém perguntou para o irmão Brana: irmão Brana, nós estamos aqui crendo na mensagem, mas sentimos que alguma coisa está faltando. Isso está lá em Perguntas e Respostas, número 4, 30 de agosto de 64. Pergunta número 386. Irmão Brana, o que parece estar errado nos dias em que estamos vivendo? De ser um crente e seguir a mensagem e o mensageiro de hoje, quando você não consegue orar como gostaria. Agora, eu quero que você entenda, essa pergunta aqui não é um problema pessoal que este irmão ou esta irmã aqui está enfrentando. Esta pessoa, este irmão aqui, está reconhecendo uma letargia, um problema, um esfriamento que estava havendo ali, naquele grupo, no Tabernáculo Brana, talvez, ou em algum outro lugar de onde veio, que cria, estudava a mensagem. Então, o Brana leu essa pergunta e ele disse: esta pergunta é boa. Então, repito, esta pessoa aqui estava vendo algum problema e é provável que o Brana também havia discernido isto. Porque a sua resposta foi muito rápida. O Brana aqui não mediu palavras aqui. Olha só a resposta dele franca e aberta que ele vai dar. Eu creio, irmão ou irmã, seja quem for que perguntou isto, que isto é uma causa das condições da hora. O avivamento acabou. Qual avivamento que acabou? O avivamento que começou com esta mensagem. O Brana disse que um avivamento durava em média 3 anos. Ele disse que este que ele estava ali tendo já durava uns 15 anos, 15, 16 anos. Então, se você for fazer a conta, então ele iniciava o avivamento em 48, com a voz da cura. Ou seja, quando houve o ministério de cura, quando Deus lhe deu a operação dos 2 sinais, a ministração dos pensamentos dos corações, e aquele dom que Deus lhe deu de com a sua mão identificar a enfermidade. Ali começou um movimento de avivamento, e o Brana fala em outras mensagens, que ele disse que esse avivamento é o avivamento da mensagem, é assim que ele apresenta. E o Brana disse que esse avivamento da mensagem produziu Oral Roberts, produziu T.L. Osborne. De onde que eles vieram? Este avivamento aqui deu início a eles, aos seus ministérios. Porque foi um ministério de unção, de cura, eles ficaram entusiasmados e Deus está operando também por meio deles. Ele chega a dizer isto. Mas agora aqui está dizendo: olha, isto aqui já acabou. O avivamento durou cerca de 15 anos e nunca durou mais de 3 anos. Creio que tenha recebido o seu último avivamento. E creio que é por isso que você não pode orar e sentir no Espírito como costumava antes. É porque as chamas do avivamento se apagaram. E ele não está aqui se referindo, por favor, apenas às igrejas pentecostais, às igrejas evangélicas, está aqui incluindo também os tabernáculos, porque este irmão, essa irmã disse: eu creio na mensagem, eu creio no mensageiro, mas eu sinto que alguma coisa está faltando. Sim, acabou o avivamento, meus irmãos. E eu expliquei para você o que fazia o avivamento acabar. A Brana dizia o que fazia. Era quando a sua mensagem começava a ser organizada. E isso era uma coisa que estava prestes a acontecer, ou já estava ali acontecendo. Amém? De 64 para cá, quantos grupos dessa mensagem já não se organizaram? Onde homens se apropriaram do nome de William Branham ou da sua mensagem para criar um reino para si, exatamente como foi feito em todas as outras eras da igreja. E o que deveria acontecer agora? A mesma coisa que aconteceu em outras eras, não pode ser diferente. Brana diz que quando isso acontece, quando alguém tenta organizar a mensagem do mensageiro, primeira coisa, o avivamento se extingue, se acaba, se apaga, morre. Seguido depois pelo quê? O endurecimento espiritual.
Um esfriamento espiritual do povo de Deus. E logo em seguida, depois a isso, o que acontece? Um êxodo. Porque em todas as eras, quando havia isto, o avivamento se extinguindo, a mensagem sendo organizada, a morte espiritual vindo sobre aqueles ministérios que hibridaram aquela mensagem, um povo Deus tirava daquilo ali, para não fazer parte daquilo. Em todas as eras, mesmo havendo todos os problemas, Deus ainda tinha um pequeno grupo, uma minoria, como suas testemunhas. Eu quero dizer para você, e isso tem sido eco, eu tenho dito isso há alguns dias, que Deus agora está separando dos tabernáculos da mensagem, das denominações, quem quer que seja, Deus está separando o seu povo, que é uma minoria. Deus está separando alguns poucos filhos e filhas de Deus que não vão se comprometer com essa palavra. Alguns filhos e filhas de Deus que não vão trocar a sua palavra, sua primogenitura, por um prato de lentilhas. Que não vão se alimentar mais desse cozido envenenado. Eles vão ter discernimento, eles vão identificar a morte na panela. A esses Deus vai dar farinha, para que essa mesma palavra, porque o problema não está com a palavra, o problema não está com a mensagem, o problema está com o que estão fazendo com esta palavra, com esta mensagem. Porque não entenderam. E por que não entenderam? Porque não aceitaram o ministério da reconciliação, não aceitaram ser novas criaturas para ver esta mensagem não segundo os seus próprios olhos, mas segundo os óticos, as lentes de Deus. E por consequência não se tornam embaixadores de Cristo. Mas Deus está separando os seus embaixadores. Amém. Amém. E se para um grupo esse avivamento está acabado, para esse pequeno grupo, essa minoria, esse avivamento continua. Aleluia. Esse avivamento não morre para a noiva. Porque, como eu disse, Deus tem as suas testemunhas. Agora, onde é que é este avivamento? Onde é que é? É algum lugar específico? É algum lugar? Você lembra do que o Mambana falava? Do revivamento galês? As pessoas foram lá procurar. Queremos saber onde é que está o avivamento. Queremos estar a ver. E foi para o policial, perguntaram. É isso? Aí ele disse, aonde que é? Está aqui dentro. Está aqui. O avivamento está aqui. É isto que Deus está fazendo agora com esse pouco povo, com suas testemunhas. Este avivamento não pode morrer para a noiva de Cristo, mas para todos aqueles que organizaram, para todos aqueles que resolveram sacrificar a sua mente, sacrificar o seu arrazoamento. Para essa mensagem, esse avivamento já acabou e já morreu. Então, meus irmãos, se a chama, Mambana aqui diz, as chamas do avivamento se apagou. Então, se essas chamas se apagaram, então agora, esse próprio tabernáculo urbano também teria seus problemas. Ele estava ali naqueles dias já experimentando um pequeno esfriamento, o qual talvez poucos ali estavam percebendo. Este irmão, essa irmãzinha, percebeu, irmão, eu percebo que está faltando alguma coisa aqui entre nós. Então, alguns estão identificando. Agora, isso aqui é uma coisa paulatina, é quase que imperceptível. É um termo que nós usamos, eu queria que vocês entendam. Algo que vai acontecendo de mansinho, entende isso? Devagar. É quase que perceptível. E quanto menos você perceber, você já não está mais orando, você não tem mais amor, você não está mais orando, lendo a Bíblia, você não está mais colocando a vida da tua família nos propósitos de Deus. Você não está mais preocupado em saber se o que você está fazendo é o que Deus quer que você faça? Se você for parar para pensar como é que está você conduzindo a tua vida, então, se você parar para pensar e ver que alguma coisa do que você está vivendo, experimentando, não destoa do que está na Bíblia, então isso é uma evidência triste e trágica de que você pode estar passando por um depauperamento espiritual, você está passando por esfriamento, o avivamento, que deveria estar avivando você, que deveria fazer você ser uma testemunha de Deus, e não uma pessoa que se colhe, que tem medo de falar. Se você não percebe isto, isso vai te diminuir como filho e como filha de Deus. E Deus não quer isto. Então, se há um avivamento morrendo, qual é o avivamento que sobra? Entre aspas, o avivamento das igrejas, porque eles são avivados. Eles pensam que Deus ali está com eles, aprovando tudo o que eles estão fazendo. Então, se você não tem o avivamento de Deus ali sobre a igreja, qual é o avivamento que sobrou? O falso avivamento. E muitos estão vivendo debaixo de um falso avivamento.
E eu tenho visto alguns falsos ministros, falsos profetas, profetizando grandes avivamentos que está por vir. Eis que eu profetizo um grande avivamento que vai vir sobre o Brasil, sobre tal nação, sobre isso, sobre aquilo. Nós temos um mensageiro dizendo, acabou. É verdade, é verdade. Então qualquer outro avivamento que eles estão projetando vai ser forçado. Vai ser com sensação. Lembrando disso, o batismo com o Espírito Santo é sem sensação. Não é isto? Então é só esse avivamento que vai ficar sobrando aí. E muitas pessoas vão ficar enganando a si mesmos, pensando que estão ali sendo embaixadores de Cristo, quando estão sendo embaixadores de si próprios, dos seus próprios ventres. Mamãe começa, eu vou ler alguns sermões de Mamãe, não vou ler todos aqui, mas há alguma coisa que eu quero comentar. Precisa a gente ficar do mesmo? Acabamos de passar por um grande revivamento nos últimos 15, 16 anos. Tivemos grandes reuniões, quebrou todos os recordes da história. O quanto eu saiba da história. Comumente, um avivamento dura cerca de 3 anos, mas este tem continuado por muitos anos. E agora, as chamas do avivamento estão se acalmando. O entusiasmo do povo está morrendo. E pode-se ver isto. Esse entusiasmo está morrendo. No velho templo de Vesta, em Roma, quando os fogos se apagavam, tinha datas festivais onde eles acendiam fogos de artifício para deuses e deusas, e o povo ali se reunia e cantava, e havia um grande júbilo, um grande avivamento. A minha mãe dizia, quando esse avivamento acabava, quando acabavam os fogos de artifício, o que acontecia? O povo ia para casa. Acabou. Era uma coisa artificial. Esse avivamento falso que está vindo é isso, é artificial, é produzido pelo homem, não tem nada a ver com Deus ali. O homem pode conseguir produzir sensações, com psicologia, com neurociência, né? Eles conseguem. Mas nós estamos tentando restabelecer estes fogos novamente em todo o monte que pudermos. Isso aqui tem 2 ângulos de interpretação. Ele pode aqui estar se referindo à noiva de Cristo, ou seja, que não vai deixar esse avivamento morrer. Há aqueles que vão continuar alimentando essa chama do avivamento, crendo nessa doutrina, confessando essa doutrina, não deixando comprometer com nada, mas tem aqueles que querem erguer iluminações e sistemas, tentando avivá-los, e eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir porque, a menos que Deus esteja guiando a noiva, guiando a igreja, eles não podem produzir. Somente Cristo guiando a noiva é que ela pode continuar avivada. Amém. Aleluia. Eu não posso fazê-lo, nenhum ministro pode. Requer-se todos nós juntos em oração e crendo e confiando em Deus para ver o Espírito Santo continuar a abençoar seu povo enquanto esperamos pela sua vinda. Aleluia. Amém. Amém. Então veja, meus irmãos, hoje as igrejas, elas são erguidas não para ganhar almas para Jesus. Elas estão sendo erguidas para ganhar dinheiro. É verdade, é verdade. Uma exposição das 7 eras, depois a toda essa conversa acerca da glossolalia, ou seja, é o termo usado para se referir ao dom de línguas. A pessoa falou em línguas, tem batismo, está cheio do Espírito Santo. Supõe-se ser evidência do batismo do Espírito Santo, e as pessoas pensam que estamos em meio de um grande avivamento. Você vê os dons aí em operação. Eles continuam falando em línguas, e tem interpretação, e tem profecia. Certo? Mas aqui a mamãe diz, o avivamento acabou. As línguas estão aí. Os dons e os chamados são sem arrependimento. Os dons continuam ali. Mas o avivamento acabou. A América teve a sua última chance em 57. Agora as línguas são um sinal de Deus de iminente desastre. Assim como foram quando apareceram sobre a parede no banquete de Belsazar. Não sabe você que muitos virão no último dia e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, até mesmo expulsão de demônios? Ele dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele não está negando que eles tiveram o seu avivamento, ele não está negando que eles tiveram línguas, ele não está negando que eles expulsaram demônios. O que ele está afirmando é, eu não os conheço. Porque a palavra diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, justo ou ímpia, como a chuva que cai sobre a lavoura, seja ali na lavoura joio, o trigo, todos serão beneficiados. Mas eu vi a operação do Espírito em mim, então eu sou teu. Ele diz, eu nunca te conheci. Eles tinham dons do Espírito, não o Espírito lhe selando. Então ele diz, se você vai ver sinais e línguas, é como no dia de Belsazar. Lembra quando aquelas línguas apareceram e houve uma interpretação?
Mene, mene, tekel, parsim. Né? Pesado fosse na balança, fosse achado em falta. Mamãe diz, é isso que está sendo feito agora. Quando há línguas originais, o que está sendo dito é uma proclamação de juízo para o sistema que ficou. Eles estão sendo pesados na balança e estão sendo achados em falta. Teu reino será tomado por outro, não é isso que estava lá? É o que está acontecendo. Mas fazendo surgir azeite, sangue na congregação, fazendo aparecer profecia, todo tipo de sobrenatural, e o povo se juntará em torno dele e jurará que ele é do Senhor, mesmo que ele esteja realmente fazendo da religião um meio desonesto de ganhar dinheiro e vivendo em pecado. Os avivamentos das igrejas de hoje é para isso. Como eu disse, é para construir um reino próprio para si. A única resposta que eles têm é a resposta absolutamente não bíblica de ele obtém resultados, então ele deve ser de Deus. Quão terrível! Quão realmente pobre no Espírito de Deus é esta era! E os pobres indigentes nem mesmo o sabem. Oh, que grande igreja! Oh, que grande tabernáculo! Olha quantos membros há lá! Se está dando certo, então Deus tem que estar ali. Mamãe está dizendo, esta é a retórica, este é o hino que eles estão entoando hoje. Verdade. Outra mensagem, Cristo identificado. Irmão e irmã, até mesmo para os jovens, vamos colocar toda a sinceridade que pudermos. Este pode ser o último avivamento que assistiremos e podemos não passar por este até a sua vinda. Então veja, ao longo do ministério do Mombrana, ele vinha alertando para essa possibilidade de que o avivamento, amém, logo acabaria. E que com esse término seguiria então uma morte espiritual nas igrejas e nos tabernáculos também. Acabou o avivamento, e agora o que vem? Morte espiritual sobre todos. Vou ler aqui só alguns sermões que eu separei. Israel e a igreja. A última praga é a morte. Não fisicamente falando, mas espiritualmente falando. Morte espiritualmente na igreja. A igreja tem mais membros do que nunca, prosperando melhor do que nunca. Você lembra? Para a igreja pobre de Esmina, Deus disse, tu és rica. Mas para essa igreja rica de hoje, Laodiceia, Deus disse, tu és pobre. Hã? Lembra do tempo lá dos apóstolos? Eles diziam, Pedro, Tiago, João, olha, ouro e prata eu não tenho. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. Um santo da igreja católica, Tomás de Aquino, ele foi honesto quando ele disse, olha, naquele tempo, que saudoso. Bons tempos aqueles. A igreja não tinha ouro e prata, mas tinha o levanta-te e ande. Hoje a igreja, hoje nós temos o ouro e prata. Mas onde está o levanta-te e anda? Acabou. Nós não temos isto. E você tem isso, os tabernáculos? Também não tem. Amém. Aqui. A igreja tem muitos membros do que nunca, prosperando melhor do que nunca, e ainda assim, o espírito mais fraco do que já foi. Exteriormente, são como bons túmulos, mas dentro, ossos secos, empoeirados, mortos. Túmulos caiados. Só tem a aparência. Por dentro, o espírito está cada vez mais fraco do que foi. Isso é verdade. É como no Egito. Aí é que está. O Mombrana, para ilustrar o que nós estamos vivendo agora e os próximos passos que vai se decorrer com a igreja e com a noiva, ele sempre comparava com o Egito. Um símbolo muito simples, mas é tão perfeito que nós vemos que está acontecendo. O que aconteceu no Egito? Antes que Deus tirasse o seu povo do Egito, qual foi a primeira coisa que Deus teve que fazer? Ele teve que endurecer o coração do faraó. E quando se diz que o coração do faraó se endureceu, ele como líder representa toda a nação. Todo o povo do Egito estava endurecido. Deus endureceu toda aquela nação, onde lá Israel, seu povo, o povo de Deus estava lá. E depois de endurecer, o que foi que ele fez? Qual foi o próximo passo? Morte espiritual. Morte espiritual. A última praga, a morte dos primogênitos. Tudo isso, o Mamãe disse, é um tipo do que vamos viver, do que estamos experimentando. Aí então veio o endurecimento sobre a nação, sobre o seu líder, veio a morte, a praga espiritual. Então qual é o outro passo? O êxodo do povo. Quando acontecia isso, então Deus tirava o seu povo, tirou o seu povo do Egito. É nessa ordem que as coisas estão acontecendo.
nas igrejas, nos tabernáculos, primeiro, endurecimento espiritual. Eles mesmos não vão mais aceitar a verdade. Você pode falar com eles, eles não vão aceitar. Já estão endurecidos pelo próprio Senhor. Eles perderam a sua oportunidade. O que vai acontecer logo em seguida? Eles estão endurecidos, sim? Morte espiritual. Estão mortos. E depois, qual é o próximo passo? Deus vai tirar a noiva disso aí. Amém. O seu povo, a sua minoria, que ainda confessa, que não perdeu esse avivamento, eles não vão participar disto. Deus vai tirar este povo dali, como tirou em todas as eras. Amém? Amém? Então não se agarre, por favor, em aqueles parágrafos, porque alguns gostam disso aqui, né? Para ser razoável. Não, a Bíblia diz que se você não tem lugar onde para congregar, busque um lugar onde tem ali 60% da palavra. Se não tem 60%, fica onde tem 50%. Claro, faça isso. Enquanto os que estão com os seus 50%, não usam para combater o que você crê. Porque se eles usam a própria palavra para combater o próprio Senhor a quem você serve, que bem vai fazer você estar ali? Mas Bíblia nunca disse que é para você ficar com alguém que não crê como você. Ele nunca disse isso. Então não pegue esses parágrafos, não isole dos seus contextos. Não, a Bíblia disse que tem que congregar de qualquer jeito. Não foi exatamente isso que ele disse. Eu vou ler aqui alguns sermões para você. Ou se eu ver se não ler, depois eu vou baixar o texto e vocês leem. Está bem? Mas vocês estão entendendo isso? A Bíblia sempre pegava o Egito como tipo. Eu quero ler aqui alguns sermões onde ele vai se basear. Porque veja, quando Deus tirou o seu povo do Egito, endureceu aquela nação, trouxe morte espiritual sobre eles, física e espiritual, então há um êxodo. Há um êxodo. E o que Deus fez com esse povo quando ele tirou ele deste êxodo? Houve um avivamento entre eles. Quando Deus se encontrou com Israel, lá no Monte Sinai, houve avivamento, a palavra diz que Deus desceu lá com seus anjos. Então, quando Deus tira o seu povo, esse povo que Deus separa, esse povo, ele não perde o avivamento. Não há morte espiritual entre eles. Amém. Eles não vão se endurecer para Deus. Então, para estes, Deus tem se voltado. Deuteronômio 30, versículo 16. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Antes de você possuir a terra prometida, Deus vai avivar a sua noiva, a noiva de Cristo. Este povo vai continuar avivado. Esse povo não vai estar letárgico. Esse povo não estará conivente às mudanças, essas manipulações que estão sendo feitas com a palavra de Deus. Eles não vão aceitar isto. Amém? Então, assim como aconteceu com os israelitas, a fim de que se dê um êxito para os filhos de Deus, é necessário que primeiro aconteça um esfriamento espiritual no lugar em que eles estão. Para que Deus me tirasse lá da uma denominação pentecostal onde estava, Deus teve que provocar um endurecimento lá entre eles. Eu vi isso aqui. Porque eu tinha que ter bons motivos para sair de lá. Ainda que Deus me chamou para o ministério, eu continuei lá um bom tempo. Então eu vi os sinais. Também estive em uns tabernáculos aí, unicistas da mensagem. Tive alguns tabernáculos onde havia o nicolaísmo, e você não pode dizer que não era, porque eu estive 10 anos de denominação, então eu vi o que é o nicolaísmo, sei o que o nicolaísmo faz. E quando eu identifiquei a mesma coisa, o mesmo problema das denominações em um tabernáculo, eu vi que havia morte espiritual ali também. Então, quando você está num lugar onde há essa atmosfera, Deus faz você ter esse discernimento para te tirar disso. Para que você não participe, para que você não compactue com isso. Porque um ambiente onde há uma atmosfera de negação, de incredulidade, para uma nova criatura, essa atmosfera é terrível, é insuportável. Verdade. Você não pode ficar como Ló, não é isto? Que via os problemas e se lamentava, se murmurava, mas eu vou aguentar firme, tá bom, vou ter que ficar aqui mesmo. Não, você não pode ser assim. Então esse quadro que a mamãe apresentava para você, ele disse que toda essa situação era criado para que os seus filhos tivessem o discernimento. Para que eles então entendessem que Deus estava preparando um deserto para onde eles deveriam passar este êxito, após o êxito. Porque você tem que passar por um deserto para você experimentar esse avivamento.
Porque até chegar ali ao Sinai, eles tiveram que passar por um deserto, tiveram que passar pelas águas de Mara, não é isso? Eles tiveram que passar por alguns problemas. Mas o avivamento veio para eles. Um pacto, uma aliança foi confirmada sobre eles. Quero que você preste atenção nessa mensagem, irmão Brando, eu não sei se foi traduzido, perseverante. 19 de julho de 62. Veja, nós tivemos um avivamento que durou anos. A história mostra que um homem evangelista, geralmente suas melhores partes são seus primeiros 3 anos. E depois disso, ele vive da reputação do que pregou neles durante os 3 anos. Olha só. Então, tem ministros que nos primeiros anos do avivamento, ele ministra, Deus opera milagres e sinais no seu ministério, e depois dos 3 anos, ele vive só da reputação daqueles 3 primeiros anos. Depois mais é uma repetição do mesmo. Se ele endurecer, se ele passar por esse esfriamento espiritual, então ele vai dizer aqui, ele vai ver só da reputação daqueles anos. Então, o revivamento não dura muito tempo. Mas este vem acontecendo já há 15 anos. Porém, porque é o último reavivamento, eu creio. E estamos bem no fim dos tempos. É para as igrejas, é para os tabernáculos, é para tudo. Eu creio que o próximo será, aqui, né? O avivamento está morrendo. O que quer dizer isso? Letargia espiritual. O povo está sendo endurecido. Então, qual é o próximo passo? O que eu disse que aconteceu lá no Egito? Deus endureceu o faraó, Deus trouxe morte. Então, Deus, o que fez com o seu povo? Ele vai dizer, agora, o último avivamento que temos, está acabando, está no fim. E eu creio que o próximo passo agora será puxar a igreja, a eleita dos grupos, e levá-los juntos, e para longe ela irá. Aleluia. Deus fez isso com Israel ou não fez? É isso que ele faz com seus filhos eleitos. Ele diz, Deus vai tirar este povo desses grupos e vai levá-los para longe deles. Louvado seja Deus. Glória ao teu nome. Os grupos então são endurecidos, são mortos espiritualmente, para que os eleitos sejam o quê? Sacados deles. E então estamos esperando que isso aconteça. Não, Brana, isso já aconteceu. Eles não estão vendo, quem está no sistema não enxerga, mas nós que já saímos, nós estamos vendo o que está sendo feito. Amém? Então, só depois que as igrejas e tabernáculos estiverem, esfriarem melhor, é que a noiva será puxada dos grupos. É esse termo que o Mobana aqui usou. O avivamento é uma manifestação da presença de Deus no coração do seu povo, que produz temor a Deus, produz arrependimento, produz ódio pelo pecado, produz amor pela palavra, e assim como uma vida também cheia do Espírito Santo. Então, quando não há mais avivamento, ou quando o avivamento morre, você não vê mais essas coisas aqui que eu mencionei. Então, essas coisas, elas tornaram-se cada vez mais raras de se ver hoje nas igrejas. Dando lugar ao quê? A crentes formais, a crentes endurecidos. E essas têm sido as condições necessárias para que, nesse tempo do fim, a noiva saia de tudo isto, saia desse sistema, em busca do seu próprio avivamento por meio da palavra de Deus restaurada Amém. E vindicada. Aleluia. Vamos para o Sermões Bombando novo, o caminho provido por Deus. Moisés seguiu o caminho provido por Deus quando eles estavam lá no Egito. Como eles vão sair? Isso. Deus continuou endurecendo o coração de Faraó. Ele sempre faz isso primeiro. Mas ele disse, agora vou providenciar uma maneira de escapar, porque vou mandar a morte sobre a terra. Endureceu, trouxe morte, o avivamento acabou, então Deus tira o povo. Diga, você diz algo impressionante, cuidado, praga após praga, mas a última praga que caiu foi a morte, pouco antes da libertação. Então, antes que Deus tire o povo, tire os seus filhos, há uma morte. Observe isso, como é impressionante hoje, Jesus disse que haverá tempos perigosos que virão. Na verdade foi Paulo que disse isso, sim, mas tudo bem. O coração dos homens falhará. Como ele disse que haveria angústias entre as nações, mares estrondosos, maremotos que nunca haviam sido ouvidos antes, irrompendo nos mares, como em todas as coisas sinais viriam a acontecer, assim como nos dias de Noé seria novamente. Como maravilhoso! Mas lembre-se, a última praga que caiu foi a morte. A última coisa, Deus nos deu aviso após aviso, aviso após aviso. Agora, a última coisa
que vem é a morte espiritual. As igrejas estão morrendo espiritualmente. Quando foi que ele disse isso? 1953. Faça as contas. Quanto tempo faz isso? 69 anos atrás ele disse. As igrejas estão espiritualmente morrendo. Depois de 69 anos, você acha que isso aqui não está acontecendo? É o que está acontecendo agora. Caminho provido por Deus. Também de 53. E se houver algum momento em que as asas negras atingiram o país, é hoje. Tivemos terremotos, tivemos pestilência, tivemos todo tipo de coisa que poderia acontecer. Veja que as pragas não são apenas espirituais, sim. Você está vendo, né? Tivemos terremotos, pestilência, tivemos todo tipo de coisa que poderia acontecer nesta terra, e assim como eles tiveram no Egito. Mas a última praga que atingiu o Egito antes da destruição foi a morte. E a última praga que atingiu a igreja é uma morte espiritual. Essa é a última coisa. Verificamos que a morte espiritual na igreja, a última praga agora, a igreja secando, se dissipando, isso mesmo. Estamos vivendo um momento horrível. Por que é horrível? Porque eles nem percebem que estão mortos. Eles nem percebem que eles não são os embaixadores de Cristo que eles alegam ser. Amém? Então veja, meus irmãos, se o avivamento acabou, é porque nós estamos perto do tempo do fim. As igrejas evangélicas e os tabernáculos estão clamando para o avivamento, vários profetas estão profetizando o grande avivamento, mas a verdade é que o endurecimento chegou a todas as igrejas, e com eles a morte espiritual, como chegou lá no Egito. Discernindo o corpo do Senhor. Sem discernir o corpo do Senhor, muitos estão fracos e doentes, muitos estão dormindo, mortos espiritualmente. A última praga que atingiu o Egito foi a morte. A última praga que atingiu a igreja é a morte espiritual. O que precisamos hoje é de um despertar espiritual. Um despertar espiritual para o discernimento. Por que o irmão está dizendo isso? Para você entender o que está acontecendo. Se você não tiver um despertar, se não vê algo aqui dizendo, você não vai ter discernimento do momento que estamos vivendo agora. E você vai pensar que está tudo bem. Está tudo bem com as igrejas, está tudo bem com os tabernáculos. Não está. Então, nós temos que enxergar o que está acontecendo. Se estamos passando por alto, sim, então alguma coisa está faltando em nós. Que nos impede de enxergar. Somente crer. Eu acho que eu vou ter que pular alguma coisa para nós adiantarmos aqui, mas eu quero dizer mais uma coisa aqui. Você se lembra da última praga que caiu no Egito? Foi morte, que atingiu o Egito, era o tipo da igreja que saía. Foi a morte. Qual foi a última praga que atingiu a igreja pentecostal? Morte espiritual. Você pensa que é apenas a igreja pentecostal que está em morte espiritual? Não se iluda. Todo o sistema do homem que se organizou está morto. Essa é a praga de hoje. Está voltando como o resto do mundo, morte espiritual. Mas os circuncidados com sangue na porta, é aquilo que eu falei logo no início ali. Se você é circuncidado por ser uma nova criatura, você tem um ministério da reconciliação. Mas os circuncidados com sangue na porta fizeram a marcha para casa. Você não fica ali tendo companheirismo com essas mortes? Com uma coluna de fogo diante deles para levá-los embora. Do que uma banda aqui está falando? Separação. Separação. Vamos para alguns sermões agora. Porque veja, a noiva não pode permanecer com os que estão mortos espiritualmente. Não pode. Quarto selo. Como ele deu o Egito tempo para que se arrependesse. E qual foi a última praga? A morte. Essa foi a última praga que caiu sobre a igreja pentecostal. Foi a morte espiritual. Ela está morta. Ela está espiritualmente morta. Então, a coluna de fogo, ela está se afastando desses sistemas que morreram e levando para longe desses sistemas a noiva, uma noiva, sim, de todo falso avivamento, para reuni-la em um arrebatamento. Mas o irmão Branham, ele disse que para que você se reúna a uma multidão de filhos posicionados, você tem que primeiro ficar sozinho, você tem que primeiro separar-se, porque ele diz que é outro passo que ele vai dar. Né? Recapitulando, endurecimento, morte espiritual, então Deus puxa do grupo os seus filhos para quê? Para separá-los, para ficarem sozinhos com Ele. Amém? Amém? E de dizer isso aos meus discípulos, qualquer um que serve a Jesus Cristo não terá muitos amigos nessa terra. Você tem que se firmar na sua convicção.
Só. Nem que você tenha que ficar só. Firme-se nisso. Amém. Muitas vezes você tem que ficar sozinho. Mas Ele prometeu que estaria com você. Claro, aleluia. Eu estarei convosco até o fim. A marca da besta, deste modo, não importa quantos dizem isto, quantos dizem aquilo, é assim diz o Senhor. Essa é verdade. Você terá de ficar sozinho muitas vezes quando tomar posição sobre a palavra de Deus, mas não deixe de tomar posição sobre o que o Senhor disse. Aleluia. Jesus Cristo é o mesmo, de 55. Você já pensou nisso? Que a maioria dos homens que fazem algo grande para o reino de Deus ficam sozinhos? Não vão para grupos, não vão para grandes tabernáculos. Ficam sozinhos com Deus. São esses que Deus pode usar. São por meio deles que Deus pode usá-los como sua boca. Você já pensou nisso? Você tem que ficar sozinho. Jesus ficou sozinho. Verdade. Deus não levou seu filho para o deserto? Para passar pelo seu avivamento, para depois ser a sua testemunha? Aleluia. Ele tirou seu filho do meio dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, recolheu ele do sistema, afastou, levou para o deserto, isolou, separou. Então lá ele teve uma experiência com o Pai. Lá o Pai orientou, o instruiu. Amém. Jesus ficou sozinho, e por todas as eras, outros homens que permaneceram sozinhos, Finney, Sankey, Calvino, Knox, até mesmo Abraham Lincoln, isso mesmo, ficaram sozinhos. Homens que fazem grandes coisas, homens de visão, homens de entendimento espiritual, ficam sozinhos. E eu acho que é porque Jesus teve que ficar sozinho. Meu Redentor vive, qualquer homem pode observar sua própria vida e dizer o que você é, se você apenas verificar a si mesmo, se você é realmente um cristão ou não. Observe as coisas que você fez, o que você diz, e seus associados, teu companheirismo, com quem você se associa, e assim por diante. Você vai descobrir se você realmente tem alguma coisa aí ou não. Amém. Amém? Então aqui uma mana vai começar a dizer, eu vou ler aqui alguns sermões, ele fala isso, Deus vai te separar, é Deus mesmo que vai te afastar desse tipo de companheirismo. Amém. A fé que uma vez foi entregue aos santos de 55, observe, lá foi ele para o deserto por 40 dias, jejuando e orando, saiu ungido, vê o que o Espírito Santo fez com ele, o levou para o deserto para si mesmo. Todo homem e mulher que é nascido do Espírito de Deus e recebe o Espírito Santo, isto o afastará de seus associados para ficar sozinho, comunhão, companheirismo, sozinho no deserto. Amém. Amém. O véu interior, quando você pensa nos fardos, todos os dias o sol brilha. Ah, eu adoro, eu que usei o véu rasgado. Ah, que lugar para se viver. Vocês podem ter isso, amigos. É para cada um de vocês, se estiverem prontos para se isolar de seus associados e amigos do mundo. A aliança de Deus com Abraão e sua descendência, 56. Observe, quando Deus chamou Abraão, ele pediu separação total. Separe-se da sua parentela, separe-se da casa do seu pai, separar de todos os seus associados e aniquile-se completamente das coisas, essas coisas e ande comigo. Que privilégio é quando o homem é chamado assim. Quão feliz é um verdadeiro cristão em separar-se. Aleluia. Graças a Deus. Isso é bíblico? Claro que é bíblico. Provérbios 13, verso 20. O que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído com os tolos. E Deus não quer isso com a sua noiva, por isso que ele a recolhe. Salmo 1, verso 1 e 2. Quem não conhece esse salmo? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite, nem que ele tenha que ficar sozinho. Amém. 1 João 1,7, mas se andarmos na luz assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo Amém. pecado. Aleluia. Jeová Jiré, pregado 56. Agora Deus disse, Abraão, separa-se dos seus parentes e companheiros e venha para uma terra que eu lhe mostrarei, e você peregrinará lá como um estrangeiro e peregrino. Essa é uma coisa difícil. Escute isso aqui, né? Nós estamos falando, mas você sabe que na prática é dolorido para você fazer isto. Mas é isso que você tem que fazer se você é uma nova criatura. Você tem que passar por essa circuncisão, tanto da carne quanto do coração. É dolorido.
Não é fácil. Mamãe disse, é uma escolha difícil, uma posição difícil. Essa é a coisa difícil, mas separe-se. Esse é o problema com as pessoas hoje. Deus não poderia abençoar Abraão enquanto ele estivesse associado a um grupo de pessoas que não acreditassem na mesma promessa que ele cria. Deus não pode abençoar um filho ou uma filha sua enquanto estiverem associados com um povo, com um grupo que não crê como você deve crer. Verdade. Eu tenho dito isso para alguns filhos de Deus. Verdade. Alguns chegam para mim, irmão de hoje, está tudo amarrado nos meus caminhos, está tudo preso, não consigo fazer nada. Meu irmão, essa é a forma, faça isso. Por que eu digo isso? Porque eu fiz isto. Eu sei o que aconteceu, eu sei o que Deus fez na minha vida. Discernimento faz você ver isto. É verdade. Amor divino, você pega uma boa mulher e um homem mau, e ele vai se tornar um bom homem, ou ela, uma mulher má, e a atmosfera em que você vive projeta para os seus associados o que você é. Se você está associado com incrédulos, com blasfemadores, qual é a palavra lá do Salmo, agora eu esqueci, escarnecedores, você vai captar esse espírito, essa atmosfera, e você vai ser como eles. A atmosfera em que você vive projeta para os seus associados o que você é. Deus guarda a sua palavra, de 57, ouça, óleo e água não se misturam. E muitas vezes, muitas boas vidas foram completamente destruídas por seus associados. Maus companheirismos, más companhias, seja de amigos de trabalho, seja do que for, de igreja, seja o que for. Mostre-me sua companhia e eu lhe direi quem você é. Diga-me com quem andas, diga-me onde você está e eu vou dizer o que você é. Isso mesmo. É um provérbio antigo, mas é verdade. Associe-se com pessoas que acreditam em Deus. Ele não está negando, não está pedindo para você não ter companhias. Diz, tenha companhias com pessoas certas, que se posicionaram com você. Não deixe os seus filhos, se ele atravessar a rua correndo até um pequeno Oswald, né, que no nosso português seria Osvaldo, né? Vou traduzir aqui por Osvaldo. Se o teu filho for até um Osvaldo aqui, ele é um bom menino, mas cuidado com quem é esse pequeno Osvaldo. Descubra o que o pai dele é, o que a mãe dele é. Eles podem ser odiadores do Evangelho. Eles podem ter tudo projetado no pequeno Osvaldo e você deixa sua menininha associar-se assim e a primeira coisa que você sabe, ele virá e será como um pequeno Osvaldo também. Agora, você sabe que está certo. Observe os seus associados. Mantenha a tua companhia limpa. Tenha um companheirismo limpo. Não vá ao salão de sinuca com aquele garoto só porque você acha que pode ganhá-lo para Cristo. Eu vou me casar com fulano, eu vou ganhá-lo para ele. Eu vou me casar com ciclana, eu vou ganhá-la para ele. Uma banda diz, não faça isso. Você não pode ganhá-lo para Cristo na igreja, ou em própria casa, ou sentado em seu carro. Você nunca fará isso no salão de sinuca. Eu lhe digo, você está no terreno do diabo. Fique longe disso. Separe-se. Deus disse, sai do meio deles, separai-vos de Deus, e então eu te receberei. Deus está procurando por alguém que tenha coragem de se posicionar. Deus sempre quis isso. Amém. Vou pular aqui alguns sermões, não vou ler tudo, já até para nós concluirmos. Eu sei que você está conseguindo captar isso, assim? Você tem que deixar Deus tomar conta, tirar todas as outras coisas e deixar Deus tomar conta de você. Amém. Tire todo o conhecimento que você tem em sua cabeça e ponha isso de lado e deixe Deus entrar no coração. Abandonando tudo. E se aquele bando de pessoas quisesse rir dele e pensar que ele tinha saído da sua cabeça e fazendo cada crente dessa maneira, toda descendência de Abraão tem a mesma coisa. Isso mesmo, às vezes, sua igreja vai até mesmo expulsá-lo. Seus clubes, seus lugares aos quais você pertence, suas irmandades, sua vizinhança, seus associados. Às vezes, seu namorado, sua namorada vão recusar você. Mas Deus exige que você abandone tudo para segui-lo. Abandone tudo que é contrário a Ele e siga-o. Amém. A separação da credulidade, 55. Tenha cuidado com quem você se associa quando você sair lá fora. Você sabe que é meio que julgado por seus associados. Pássaros de mesma plumagem vão juntos. Você ouviu isso?
É verdade, esse é um provérbio antigo, mas é verdade. Você nunca viu urubus e pombas tendo qualquer comunhão uns com os outros. Você está entendendo? Deus quer que você, como pomba, tenha comunhão com urubus? Não, mas é 50% da mensagem, não é uma boa coisa? Não. Deus não quer isso aqui. Porque os urubus vão combater os outros 50% que eles não creem. A dieta deles é diferente. Lógico. A dieta é diferente. O urubu não vai conseguir comer o que você come. E você vai conseguir comer o que o urubu come tampouco. A ressurreição de Lázaro. Ó, seu irmão, por sua dieta você é conhecido. Pelo tipo de alimento que você se alimenta, pelo tipo de palavra que você confessa, pelo tipo de companheirismo que você tem. Você é conhecido, você é revelado. Amém? Então, meus irmãos, para nós concluirmos aqui, para nós chegar à conclusão, ao desfecho dessa breve palestra. Por que Deus quer que você saia do sistema, saia dos grupos, dos quais Ele mesmo permite que se endureçam, que passem por uma letargia, morte, de avivamento? Por que tudo isso? Para que você entenda de uma vez por todas que você não é proprietário deles. Você não é propriedade dessas igrejas. Você não é propriedade de homens. Você, filho e filha de Deus, é propriedade de Deus. Amém. Mensagem ouvindo, recebendo e agindo de 60. O homem não é propriedade da igreja. Não é propriedade de tabernáculo. Nem é o homem propriedade do Estado. O homem é propriedade de Deus. Filhos e filhas de Deus. Então veja, o Mbanda, ele mencionava a existência de 2 espíritos. E sempre quando há um avivamento, sempre há ali gêmeos. Então há aqueles que creem na palavra, aqueles que renunciam à palavra. Então o que as igrejas possuem agora, o que é? É apenas uma perversão daquilo que Deus fez. A voz é desses últimos dias. Tantas coisas confusas, as pessoas se levantam, não conhecem a palavra e dizem coisas talvez soem muito razoável. O comunismo é uma coisa muito razoável. Para a mente humana pode ser razoável. Todo mundo igual. Oh, que legal. Todo mundo ganhando a mesma coisa. Não há mais capitalistas. Somos todos comunistas. Parece razoável, diz Mambrana. Você já parou para pensar que isso é um falso avivamento? O comunismo é? Isso aqui é no natural, depois traz aqui para o espiritual. E nós temos visto isso sim. O Brasil hoje está rodeado por comunistas. Os países, me refiro. Assumidamente comunistas. Todo o Brasil também, nossa política também está, infelizmente, os sistemas, as instituições estão atreladas à mesma ideologia. Mesmo que o presidente diga não ser comunista, todas as demais engrenagens que fazem o país funcionar têm a mão disto. Isso está por toda parte. Então, faz muita diferença trocar um presidente por outro e manter o mesmo? Não faz muita diferença. As engrenagens continuam aí. Tem que haver toda uma mudança. Sim? Então você vê, olha aqui, você já reparou para pensar que o falso avivamento, o comunismo onde ele padronizou tudo depois? E Jesus disse que os 2 espíritos estariam tão próximos que enganariam os eleitos, se possível. E tudo que o diabo tem é uma perversão do que Deus criou. O pecado é a justiça pervertida. Uma mentira é a verdade deturpada. O adultério é um ato que Deus ordenou, mas pervertido. Toda incredulidade é a perversão da crença. Você tem que negar a verdade para aceitar a perversão. Amém? Então, meus queridos, eu quero encerrar aqui só lendo mais alguns sermões aqui para nós comentarmos. Então você está percebendo, os grupos que se organizam passam por uma morte, um depauperamento espiritual, que é Deus que permite de propósito para tirar os seus filhos dali. Eles percebem aquela situação que aquele sistema está para tirá-los dali, para tirá-los do grupo. É o próximo passo que Deus faz. Mas para quê? Você já entendeu? Deus vai fazer um avivamento para esse grupo. Como fez o avivamento lá para Israel, quando levou até o Monte Sinai. Buscar a minha presença. O que o Senhor está dizendo. Separa-se. Separa-te. Para quê? O que vai acontecer quando você se separar? Vai acontecer com você, como aconteceu com Israel. Certo? Então Deus, Mamãe disse, para a noiva de Cristo, Deus está ainda preparando o avivamento. A noiva vai ser a testemunha fiel de Cristo e da sua palavra na terra. Um testemunho sobre o mar, ano após ano, atravessando a nação e fica cada vez pior. Há algo errado em algum lugar.
E não é com a palavra, e não é com a mensagem o problema. Não é de admirar que não possamos ter chamas de avivamento queimando. Precisamos de um tempo de limpeza da casa. Temos que limpar nossas mentes. Amém. Temos que limpar nossos corações. Amém. Temos que passar por uma limpeza de companheirismo com quem nos associamos. Limpeza geral da casa. Deus nunca fará isso. Ou seja, Deus nunca vai te dar um avivamento. Como ele disse, né? Deus nunca abençoou Abraão enquanto ele não estivesse fora daqueles companheiros. Então Deus nunca fará isso até que voltemos novamente. Precisamos de um tempo de limpeza da casa. Todos nós temos que passar por isso. Amém. Então esses que aceitam passar por essa limpeza geral, de companheirismo, de mensagem, de palavra, de postura, de roupa, de tudo, esses passam por esse avivamento. Esses sobrevivem. Amém. As chamas virão sobre ti, mas não te queimarão, diz o Senhor. Pode os rios transbordar, mas eles não vão te submergir. Mensagem, só mais essa mensagem lembrando aqui, Dr. Moisés. E quando a igreja está morta por tanto tempo, quando sua igreja não tem um revivamento, quando o pastor simplesmente fica de pé com o sermão seco e frio, quando alguém diz, amém, aleluia, Jesus Cristo é poderoso, todos querem que os diáconos o levem para fora do prédio. Onde se viu gritar, onde se viu louvar aqui a Deus? Eles não querem, estão mortos. Quando você tem uma igreja assim, ela ficará adormecida. Então, deixe Deus enviar seu homem ali uma vez. Observe o que acontecerá. As chamas do avivamento voltarão ao altar novamente. Aleluia. Deus ainda tem as suas testemunhas para que Deus possa falar a sua palavra e o seu povo ser avivado. Aleluia. As pessoas estarão clamando por misericórdia por suas almas. Vidas serão endireitadas. As curas ocorrerão na igreja. Sinais e maravilhas começarão a acontecer. Pois onde está o Deus Criador, vem nova criação. É o texto que lemos lá. Vem nova vida, vem nova esperança. Tudo vem quando Jesus vem. E sempre foi assim. Amém. Então veja, ao mesmo tempo que as chamas do avivamento aí estão se apagando nas igrejas, há uma igreja gloriosa e recebendo uma porção dobrada do Espírito de Deus, a fim de aprontá-la para o arrebatamento. Amém? Leia isso aqui e encerro. Fazendo o caminho de 56. A igreja nesse dia é aquela igreja gloriosa, a separada, a noiva de Jesus Cristo, que está para estar aqui nesta terra. Quando Jesus vier para receber uma igreja gloriosa, nós estamos recebendo a chuva serôdia, o derramamento, uma porção dobrada do Espírito Santo está vindo sobre a terra e está varrendo todas as nações, e as chamas do avivamento estão queimando em cada colina, China, Japão, Coreia, África, escura, em todos os lugares. O Espírito Santo está sendo derramado sobre as pessoas e Deus fez um caminho. Amém. Onde está isso, irmão Jorge? Eu quero estar lá. Tem que estar aí, dentro de você. Amém. Não está num tabernáculo. Glória a Deus. Não está em um grupo. Não está seguindo um líder, um ministro. Não é isto. Está naqueles que aceitaram a palavra e se posicionaram por ela. Mesmo que tiveram que ficar sozinhos por causa disso. É difícil, uma banda disse. Mas é esse que o Senhor aviva. Amém, meus irmãos? Amém. Você está entendendo a mensagem? Amém. Curta e simples, mas eu espero que tenha falado com você. Amém? Diga graça a Deus. Se coloque de pé. Vamos falar com o Senhor. Mais uma vez, uma palavra de oração. Graças a Deus, precioso Deus e amado Pai. Tivemos nesse momento a oportunidade, mais uma vez, de ver as Escrituras se cumprindo através de tipos que outra vez nós vemos se manifestar nos nossos dias de hoje, Senhor. Ao longo das eras, Tu sempre mostrou um padrão que se repetiu e temos visto a mesma coisa acontecendo agora. Então, Senhor, aqui estamos desejosos de que Tu nos permite passar por essa limpeza que Tu exige que Teus filhos tenham. Amém. Aqui estamos, Senhor. Limpa-nos naquilo que tivemos que passar. Nós nos sujeitamos agora a essa palavra que nós ouvimos. Limpa-nos, Senhor, para podermos ser abençoados. Limpa-nos para podermos ser cheios do Teu Santo Espírito. Limpa-nos para que nós possamos realmente ser novas criaturas e usadas por Ti. Oh, meu Senhor, não deixe filhos Teus, filhas Tuas aqui enterrarem os seus sonhos, enterrarem o seu chamado. Que Tu possa avivar esta chama neles esta noite. Amém. Em cada um dos Teus filhos que ouvir esta mensagem, esta palavra,
Porque hoje entendemos mais uma vez que ainda que os sistemas estão morrendo, que o avivamento tenha acabado entre eles e que eles estejam mortos espiritualmente, tu ainda está tirando de algum desses grupos aqueles fiéis que tu tem limpado pela sua palavra, para que eles possam testemunhar dessa palavra e ver os sinais e ver as bênçãos se cumprirem, a tua palavra se cumprir sobre eles. Aqui estamos, Senhor. Não há nada de bom em nós. Reconhecemos nossa indignidade, mas também reconhecemos, Senhor, que a menos que tu faça essa obra em nós, nós por nós mesmos não podemos. Mas o teu profeta disse que quando tu separa os teus filhos, é para que eles tenham sabedoria e para que eles tenham discernimento das coisas que estão acontecendo. Que tu venha nos dar esse discernimento, Senhor. Que tu venha nos ajudar por meio dessa palavra para entender se o que estamos fazendo é o que tu queria que fizéssemos. Ou se é o que nós fazemos, aonde mais tu quer que nós vamos, Senhor. Mas não queremos dar nenhum passo sem que tu nos guie nesses passos, Senhor. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá entender o homem o seu próprio caminho? Nós não entendemos. Mas cremos que tu é o nosso líder. Cremos que somos tua propriedade. Toma-nos em tuas mãos. Toma nossas vidas, nossos lares, nossos filhos em tuas mãos. Guia-nos nos teus santos caminhos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser esta tipo de testemunha que tu quer que a tua igreja seja. Ajuda, Senhor. Aviva isso em nós, Senhor. Que isso não morra em nós. Que o desejo de servir a ti aumente ainda mais. Que o amor que já está em nós, que há em nós, possa aumentar ainda mais. Ajude-nos, Senhor. Aviva o teu povo que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Diga graça a Deus. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. Aqui diz que alguém tem um hino para cantar, é isso? Quem que é? Pode vir à frente. Então, irmã, por favor, traga um hino para nós.